dia, galera, boa tarde, boa noite. Pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre o R32, esse gás polêmico, né? Esse fluido aí que explode, né? Não sei se explode, se não explode, só sei que tem rolado alguns acidentes aí que deixa a gente naquela, né? O que realmente causou esse problema? Foi o fluido? Foi o equipamento? Foi a pessoa que estava manuseando o equipamento de forma errada? É complicado, né? Eu vou tentar nesse vídeo aqui passar algumas informações referentes ao fluido refrigerante para aqueles que não conhecem ainda, que fiquem conhecendo, porque uma das primeiras coisas que eu acho que a gente tem que fazer quando você trabalha com determinado tipo de produto é entender o produto, é conhecer o produto, entendeu? Obviamente que eu não vou me estender nisso aqui, mesmo porque eu não sou nenhum especialista no assunto, né, fluido refrigerante, mas eu vou tentar passar para vocês aqui o máximo de informações e principalmente com relação à manutenção. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Eu estou aqui com o catálogo da RLX32, que é o fabricante do R32 no Brasil, me parece que é ele mesmo. Parece que é só ele que tem, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. RLX Fluidos Refrigerantes. É uma empresa que está sediada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tá? E eu vou usar as informações contidas nesse catálogo aqui para passar para vocês. Nós sabemos que o brasileiro não é muito chegado a ler manual, né? A gente sabe bem disso, que o brasileiro não é chegado a ler manual, entendeu? Então para esse pessoal que tem alguns que gostam, né? Tem outros que se preocupam em ler, mas a maioria não olha, pega o manualzinho e joga para lá, principalmente quando se trata de um fluido refrigerante que, entendeu? Não vem na botija lá um manual disponível para você ler, né? Então eu vou fazer o seguinte, isso aqui vai ser mais para esse pessoal, entendeu? Que não gosta de ler, de repente você se preocupe pelo menos em ver esse vídeo aqui para aproveitar as informações que eu vou passar para vocês aqui. Então vamos começar aqui pelo começo, né? Tá aqui, ó. Se vocês olharem direitinho, vai estar aqui, ó. O RLX32 é um fluido refrigerante HFC puro. Nenhum potencial de deterioração da camada de ozônio e um baixo potencial de aquecimento global, GWP. Tá? Eu esqueci de mudar a câmera aqui. Tá. Vamos lá. GWP. É indicado para utilização em pequenos equipamentos de ar-condicionado. Possui excelentes propriedades termodinâmicas como fluido refrigerante. Suas características de refrigeração é semelhante aos fluidos refrigerantes R22 e R502. Então aqui já dá para a gente ver que ele tem uma grande semelhança com esses dois fluidos aqui, que é o R22, que já está saindo fora há muito tempo, entendeu? Aliás, desde parece 2010, que tem 10 anos que esse fluido R22 está saindo fora e até hoje ele continua no mercado ainda, né? Aí veio o R410, entendeu? Ele continuou, agora tem o R32, você ainda consegue comprar o R22, né? Então vamos continuar aqui, ó. Uma coisa que eu acho que é importante para a gente aqui, nessa tabela aqui, as únicas duas informações que são importantes para nós aqui, são essas duas aqui, ó. Pressão crítica e temperatura crítica. No caso, a pressão crítica a temperatura crítica do R32 é de 78,35 graus. Tá? A partir dessa temperatura aqui, ele já começa a alterar a fórmula, entendeu? E provavelmente vai ficar inutilizável, né? A pressão crítica dele é dada em bar aqui, dá 58,16 bar, que equivale a 841 PSI, certo? Então isso aqui são importantes. Agora, pessoal, tem uma coisa aqui que é muito importante de você levar em consideração, é o seguinte: essa pressão e temperatura aqui não se refere
a temperatura e pressão de ignição dele. É crítico porque quando ela atinge essa temperatura aqui, o gás se deteriora. Até onde eu entendo sobre o assunto, né? Então as moléculas do gás começam a se deteriorar, se alterar e com isso ele perde eficiência e para de funcionar como foi projetado para funcionar. Ok? Vamos dar continuidade aqui então. Como foi dito, o GWP dele é de 675, tá? Vamos lá. Descendo mais um pouco aqui, temos aqui o diagrama de Mollier. Isso aqui eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, porque aqui a complexidade é grande, tá? Aplicações, vamos lá. Ó. Esse fluido refrigerante, as aplicações dele são ar-condicionado doméstico e comercial. Características: capacidade de refrigeração similar ao R22 e 502. O equipamento requer menos carga de refrigerante em comparação com o 410. Os mesmos tubos e lubrificantes POE que o R410. Classificação: isso aqui vale a pena você se atentar para isso aqui, ó. Classificação de segurança A2L, de baixa toxicidade e baixa inflamabilidade, entendeu? Então ele não é aquele gás inflamável, como se fosse uma gasolina da vida, ele é de baixa inflamabilidade. Aliás, na internet você consegue ver alguns testes o pessoal fazendo, entendeu? Em laboratório, colocando ele em um jato do R32, colocando fogo, ele pega fogo, quando você tira a chama ele vai e para de queimar, entendeu? Ele não continua com a chama acesa, certo? Vamos lá. Em seguida, eu vou passar para vocês aqui, mostrar para vocês aqui essa tabela, que é a tabela de pressão versus temperatura do R32. Pode ver que ela vai aqui em destaque aqui, ó, 10 graus positivo a menos 10. Todos nós sabemos que quem trabalha com ar-condicionado é sabido de todos que a água se congela a partir de 0 grau, entendeu? Atingiu 0 grau, a água começa a se congelar. Então, é isso aqui, não quer dizer que você pode usar o equipamento com essas temperaturas, não. Na verdade, as temperaturas de trabalho mesmo do ar-condicionado em si seria entre 2 até 6 graus, eu diria. Para mim, acima de 6 graus já está meio fora, mas eles colocaram aqui até 10 graus. Isso aqui é aceitável, vamos dizer assim, que corresponde a uma pressão de 145 psi. Na prática, eu, Marcos, faço o seguinte: eu trabalho com essas pressões aqui, ó, essas temperaturas de 4 graus, normalmente 120 psi, tanto para o R410 quanto para o R32, entendeu? Eu não excedo isso aqui, entendeu? Aliás, pessoal, eu vejo muita gente, né, deixa eu mudar aqui a câmera para mim aqui, eu vejo muita gente perguntando na internet, no YouTube, qual é a pressão do R32, qual é a pressão desse gás, qual é a pressão... Pessoal, isso também está relacionado ao fato que a gente não lê manual. A própria LG, vou dar um exemplo da LG. A LG, no manual da LG, vem um destaque, entendeu? Vem uma tabelinha mostrando para você as pressões de trabalho do R32 em relação à temperatura ambiente, entendeu? Então você tem que se preocupar em ler. Entra nessa, cara, coloca isso como meta para você. Pegou um equipamento, lê o manual, entendeu? Eu sei que o tempo nosso é curto, você não quer ficar na casa do cliente lá lendo manual, porque passa a impressão para ele que você não sabe. Muito pelo contrário. Ali o cliente deve considerar que você se preocupa em fazer a coisa de acordo com o pé do fabricante, entendeu? Mas se você ler na tabelinha lá, o manual do equipamento, pelo menos da LG, tem lá eu estou citando a LG porque foi um dos quais eu vi aqui que tem, né? Uma tabela referente às pressões de trabalho do R32 em relação à temperatura ambiente, entendeu? Então é bom vocês fazer isso aí. Então aqui o Marcos mantém sempre 120, 130 psi. Obviamente, eu trabalho com essas pressões quando o ambiente em si está climatizado, entendeu?
já está numa temperatura de conforto, entendeu? Ali nos seus 22 graus, 20 graus, entendeu? Aí eu mantenho ele tento manter ele nessa pressão de trabalho aqui, entendeu, pessoal? Então, para vocês que não tem assim a preocupação de ler o manual, seria bom vocês lerem, entendeu? Porque lá está escrito lá a pressão em relação à temperatura ambiente. Isso facilita muito a vida da gente, correto? Beleza, vamos lá. Então, vamos passar aqui para frente. Aqui agora é só o finalzinho do catálogo mesmo. Não tem mais o que mostrar para vocês aqui nesse catálogo não. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre segurança, né? Sobre as formas de se trabalhar com esse fluido, né? Vamos ver direitinho aqui. Só ler para vocês mesmo. Pessoal, é o seguinte. No que se trata, em se tratando de segurança, entendeu? É difluorometano, cuja molécula contém um átomo de carbono, 2 de hidrogênio e 2 de flúor. Isso aqui não é uma coisa assim tão relevante para a gente, porque no nosso caso mesmo é instalar, fazer carga de fluido, não somos químicos, né? Isso aqui não é interessante para a gente, mas de qualquer forma eu quis deixar para você entender aqui e saber do que se trata o R32. Ele não reduz a camada de ozônio devido à ausência de cloro, entendeu, pessoal? O seu GWP é 1/3 em relação ao R410, que o torna menos agressivo ao meio ambiente. Sua pressão é um pouco maior que a do R410. O único inconveniente do R32 é que ele é levemente inflamável. Veja bem, aqui fala levemente inflamável, mas somente entra em ignição com uma chama aberta e para de queimar com a remoção da chama. Entendeu? Isso aí é confirmando alguns vídeos que a gente vê aí na internet aí, entendeu? O pessoal fazendo teste com ele e na hora que tira a chama fora ele simplesmente para de queimar. Devido a um limite inferior de inflamabilidade, LFL de 13,3% e superior HFL de 29,3%, que é muito menor que gases inflamáveis como o propano, cujo LFL e HFL são de 2,1 e de 9,5. E sua velocidade de queima é de 6,7 cm por segundo, bem mais lenta que os 40,4 cm por segundo do propano. Então a queima dele é muito lenta, entendeu? Então, de modo geral, o R32 é um gás relativamente seguro se manejado corretamente. Tem esses detalhes, né? Resta saber se quem está manejando esses equipamentos com R32 se estão fazendo o manejamento dele adequadamente, né? Isso é muito importante. Aí vem, começa por aqui, Antes de instalar, meça a área do recinto e verifique se não é menor do que a área mínima para a instalação. Isso aí é uma coisa normal, né? Quase todos fazem. Agora vamos falar sobre as ferramentas que são adequadas, e tem pelo menos duas aqui que me chamaram a atenção. Tá? Primeiro, um detector de vazamento eletrônico. Eu vou falar mais dele mais na frente um pouquinho. Uma bomba de vácuo. Luvas anti-estática, entendeu? Tem que ser. E agora vem o principal, o extintor. Você precisa de um extintor para trabalhar com esse gás, com esse fluido. Manifold e segue. O cilindro, olha, preste atenção nisso aqui, tá? O cilindro de R32 deve ser armazenado num local de temperatura amena, com boa ventilação e com um aviso: proibido produzir chama. São os alertas que você tem que seguir. Os técnicos encarregados de instalação e manutenção devem
deve adotar medidas antiestáticas e usar, se possível, roupa 100% de algodão. Ponto de atenção sobre instalação em local de manutenção. Tenha sempre ventilação forçada para assegurar a renovação do ar e extração do R32 do recinto, para evitar acúmulo e evitar que a concentração ultrapasse o limite mínimo de concentração LFL. Agora escuta só, preste atenção nisso aqui que é importante, tá? Nunca deve haver uma chama aberta dentro de 2 metros. Ou seja, se você está trabalhando com um equipamento, com R32, entendeu? Seja uma manutenção, seja uma instalação, seja lá o que for que você esteja fazendo com esse equipamento, não pode haver uma chama aberta dentro de um raio de 2 metros. Essa área você tem que respeitar. Tá? Outra coisa, nunca deve haver uma fonte de calor ou chama, aquecedor, isqueiro e etc. dentro de 2 metros. Também é um alerta. Tá? Nunca use o telefone celular dentro de 2 metros da unidade. O que a gente mais vê são técnicos fazendo manutenção em equipamento de ar-condicionado e pendurado no celular, entendeu? Ajudante, você vê ajudante, entendeu? Trabalhando enquanto está lá segurando uma ferramenta, uma escada, está lá, a outra mãozinha está no celular lá. Proibido, viu, gente? Evitem, trabalhem com segurança. Eu vejo gente falando de acidente, e pondo a culpa no fluido, na máquina, mas na Europa, cara, eles já usam esses equipamentos há muito tempo e eu não vejo ninguém falando que explodiu um ar-condicionado. Talvez seja a forma como eles manuseiam o equipamento, entendeu? Que está causando esse tipo de coisa. Vamos para frente. Eu não quero aqui acusar ninguém de nada, mas vale a pena observar se não é isso. Eletrodoméstico embaixo da unidade interna, A tomada de energia deve ser afixada na lateral ou acima do aparelho. Sabe aquele pessoal que você chega na casa dele, a primeira coisa que você se depara na parede que ele vai instalar o ar-condicionado é uma bitela da televisão debaixo no ponto onde ele vai colocar o ar-condicionado. Se você chega numa casa, numa residência, e o cara já está lá querendo instalar um ar-condicionado desse em cima da televisão, chama ele para sentar, toma um cafezinho com ele e explica a situação para ele, porque você deve seguir as advertências, entendeu? As regras, entendeu? Agora vamos falar sobre o primeiro passo aqui com relação à instalação. Na instalação de um ar-condicionado como esse, visto que ele é carregado com um gás inflamável, você deve, antes mesmo de abrir a caixa da condensadora, usar um leque detector, ou seja, um detector de vazamento, entendeu? Enfiar ela naquele buraco que tem, naquela pega que tem do lado da caixa da embalagem, e já verificar dali, a partir daí já começar a verificar se tem algum vazamento ou não. Se tiver, se você constatar que tem vazamento, nem abre a caixa, cara. Já fala para o cliente, ó, tem vazamento, não pode ser instalado, devolve, pede um outro. Esse é o caminho para você se manter seguro, tá? Uma bomba de vácuo deve ser usada para desidratar o sistema. Isso aí é praxe em qualquer tipo de instalação, seja com R22, 32, 410, isso aí, né, é indispensável, né? Carga adicional de refrigerante deve ser realizada somente se o comprimento do tubo conector for maior que 5 metros. A quantidade de carga. Para o tubo de 6,35, que é o 6 mm, são 12 gramas por metro quadrado. Para o tubo de 9 mm, 24 gramas por metro quadrado. Um detector específico de vazamento ou água com sabão para verificar vazamentos após abrir a válvula de serviço da unidade condensadora. Isso aí também é praxe, né? Como diz o outro, eu ainda acho que o melhor detector ainda é água com sabão ainda.
Se for necessário manutenção que utilize solda, olha só isso aqui, preste atenção, tá? Que utilize solda com chama, esta deve ser feita num ambiente externo com boa ventilação. Aí os procedimentos, aqui vem os procedimentos para você fazer um serviço que vai usar solda nesses equipamentos, tá? Primeiro deles, recolher todo o R32 das unidades com uma unidade recolhedora. Isso aqui é uma recomendação que praticamente ninguém vai seguir, porque nós sabemos que poucas pessoas que trabalham com refrigeração têm recolhedora. Então, já joga logo o restinho que tiver lá para fora mesmo, para o ar mesmo e pronto. E o próximo passo? Pressurizar com nitrogênio. Você tem que pressurizar o sistema com nitrogênio. Em seguida, fazer um vácuo bem feito, tá? Fazer um vácuo e em seguida pressurizar novamente com nitrogênio. A partir daí você pode trabalhar com a solda, usar o maçarico. Aí sim, aí você pode começar a trabalhar com o maçarico. Limpe o sistema de novo com nitrogênio. Isso depois que você fizer a manutenção, solda, entendeu? Você tem que limpar o sistema novamente com nitrogênio. Em seguida, fazer o vácuo de acordo com o que pede o fabricante e fazer a recarga do R32 do aparelho exatamente na quantidade mostrada na etiqueta externa após a manutenção. Esse é o caminho para você fazer um trabalho com segurança numa máquina com R32. Tá? Tudo que sair fora disso daí pode colocar a sua vida em risco. Eu aconselho você fazer exatamente dessa forma aí. Se você tem forma melhor também para fazer, deixa nos comentários aí, entendeu? Para ajudar as pessoas aí que precisam. Tá, pessoal? E por aqui eu finalizo, pessoal. Aqui o vídeo que eu tinha para hoje era esse aqui. Eu espero que seja de bom proveito para muitos aí que estão precisando, entendeu? Que venha oferecer mais um pouco de segurança para todos vocês que trabalham na área de refrigeração e que, obviamente, estão fazendo manutenção nessas máquinas, entendeu? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixa um like e aciona o sininho das notificações para você receber, ser notificado assim que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Um forte abraço a todos e que Deus nos abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.